Meus queridos, nos coloquemos de pé. Hoje nós tivemos pela manhã a ceia. Ministrou a palavra o evangelista William. E ao sair da ceia, depois eu fui com a família ali no Itaim. Eu não convidei ninguém para ministrar. Aí, quando o evangelista Robson leu aqui o texto da leitura oficial, ficou aquela coisa no meu coração dizendo assim: tem uma palavra aqui dentro para nós hoje. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Podem se assentar, meus queridos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quando lendo esse texto, a gente pode entender que Deus é imutável. Deus não muda. Glória a Deus. Os irmãos tem essa linha ali para o neném, quiser levar ele, não quero. Ele tem uma salinha lá cheia de crianças. No momento que nós estamos ministrando aqui, as crianças também estão sendo ministradas lá, não é? É um momento deles também. Aí eles ficam com mais crianças por perto, eles já se sentem em casa, né? Amém. Deus é imutável. É o tema dessa mensagem. Por quê? Imutável porque não muda. Jesus é o mesmo. Era no passado, era no presente, será no futuro. Imutável. Imutável quer dizer não muda. Nós mudamos. As pessoas mudam. E a gente percebe que tem pessoas que a gente encontra, um dia está com cabelo preto, outro dia está com cabelo loiro. Mudou. Um dia está cabeludo, outro dia está careca. Outro dia, não é? Está gordo, depois está magro. Não é? É difícil, mas tem. Você encontra com as pessoas e as pessoas mudam. Quando teve um encontro de casais elaborado aqui pela nossa igreja, eu estava no encontro de casais e de repente chegou um rapaz, um casal, e me cumprimentou. E ele disse: tudo bem, Josué? Eu falei: tudo bem.
mas eu não reconheci. Aí ele disse: está lembrado de mim? Eu falei: não. Você não era o porteiro? Eu falei assim: você era o porteiro. Eu falei: então, eu era o morador do prédio onde você trabalhou. Eu falei: ué. É que eu fiz cirurgia no estômago e eu emagreci porque ele era bem fortão. Quem levou ele foi a irmã Ivanilda, era o diretor da escola, não é? É ele mesmo. E aí eu falei: rapaz, é você. Eu não estava reconhecendo, porque ele mudou. Foi uma transformação brusca. E então tudo muda, as coisas mudam, os tempos mudam, mas Jesus não muda. Jesus é o mesmo. E nós lemos um texto que fala de um acontecimento que tinha em Jerusalém. Um acontecimento de que havia um tanque em Betesda que tinha 5 alpendres. Alpendres eram os degraus, bem largo e comprido, rústico. E as pessoas tinham uma dificuldade enorme de descer esses degraus, porque eram pessoas que nós acabamos de ler aqui, mancas, eram coxos, cegos, pessoas com enfermidades. Eles ficavam ali porque dizia que naquele local um anjo descia em certo tempo, agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Não há nenhuma comprovação disso, porque nós não encontramos nenhuma outra parte da Bíblia falando desse acontecimento, e a gente também não sabe que anjo desce do céu para fazer movimento em água, não é? Mas diziam. Mas só porque diziam, as pessoas acreditavam. Porque quando fala alguma coisa de cura, que acontece milagre, as pessoas vão atrás e querem ser curadas. Se disser que aqui está curando, que aqui foi tantas pessoas curadas, essa igreja não caberá de pessoas vindo aqui e falar assim: aonde foi? Eu fui lá, eu tinha uma enfermidade terrível e lá eu fui curado. Aí as pessoas começam a vir para poder também serem curadas. Então diziam que descia um anjo. Não sei quem viu esse anjo, porque ninguém fala que viu este anjo, mas diz que a água era agitada, e quando alguém pulava lá, saía curado. E diz que era o primeiro. Olha, não dá um nó na nossa cabeça assim? Como que tem lá uma água agitada e o primeiro que pular é curado? Porque pula, a água mexeu um pouquinho, já pula já uns 3, 4 na frente, porque quer ser curado. E havia um homem que havia 38 anos, que estava enfermo. Alguns dizem que era paralítico, mas aqui diz que ele estava enfermo. A Bíblia não diz que ele era paralítico. Aí no rodapé em cima, na manchete, está escrito a cura de um paralítico, mas não faz parte do texto sagrado. No texto mesmo não diz que o homem era paralítico, diz que era enfermo. Enfermo, você pode ser enfermo de muitas outras coisas, mas essa enfermidade fazia com que ele ficasse deitado numa cama. Meu Deus. Há 38 anos. Você já parou para pensar? Uma pessoa deitada numa cama há 38 anos. Jesus, que é o mesmo, ia para a festa. Jesus passou neste lugar e viu o homem ali deitado na cama. Jesus dirige a ele uma pergunta. No
No versículo 6, e Jesus vendo este homem deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Sabe por que Jesus sabia? Porque Jesus sabe de tudo. Jesus sabe como que você entrou aqui nessa noite. Jesus sabe o tempo que você está sofrendo. Ele sabe todos os minutos, horas, sabe do seu lamento, sabe do desejo do seu coração. Ele é o mesmo, não mudou. Ele está aqui essa noite e sabe do que está acontecendo no seu interior. Jesus vendo e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, Jesus dirige-lhe uma pergunta: queres ficação? Queres ficação? Se tem uma pessoa numa cama enferma há muito tempo, está ali esperando um milagre e recebe uma pergunta dessa: queres ficação? O que você responderia? O que você diria, evangelista William? Lógico, agora mesmo, não é? Jesus faz cada pergunta, mas Jesus continua sendo o mesmo. Ele continua perguntando nessa noite: o que quer que eu faça com a sua vida? Você quer? O segredo é em querer. Porque Jesus quer operar um milagre, mas Ele quer ouvir da sua boca. Aí o homem colocou um obstáculo, porque ele não sabia quem era que falava com ele. Ele colocou dizendo assim: Senhor, não tem homem algum que me jogue no tanque. Quando eu vou, vai outro antes de mim. Glória a Deus. Nosso Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O milagre, muitas das vezes, depende de nós. Dizer: eu quero, Senhor, eu aceito, eu quero, recebo. Porque Jesus já está com as mãos estendidas para operar o milagre. Mas a gente tem que ter a nossa parte, porque às vezes a gente não quer. Por que Jesus pergunta? Porque, por incrível que pareça, tem pessoas que não querem. Quer continuar doente, quer continuar sofrendo, acostumou com o sofrimento, não é? Está ali só para poder passar o tempo. Mas o Senhor continua perguntando: queres ficação? Você quer? Como Jesus vê o interior, como Jesus olha o coração, ele já enxergou no coração daquele homem o desejo de ser curado. O versículo 7 diz: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: glória a Deus, levanta-te, toma a tua cama e anda. Quando eu falo assim, parece que não tem nada, né? Não aconteceu nada. Mas ali foram 38 anos. Que mudança! O homem deitado na cama, agora com a palavra de Jesus, ele levanta e começa a andar. Pega a sua cama. Aleluia. Mas isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas Jesus ainda continua levantando pessoas enfermas na alma,
Porque às vezes você está aqui, o físico está bem, mas a alma está destruída, a alma está enferma. Mas Jesus, ele enxerga o seu coração e pergunta: queres ficar são? Queres? E disse que aquele moço que estava ali há 38 anos pegou a cama e saiu andando. Era um dia de sábado. As pessoas começaram a perguntar: mas é sábado, por que está levando a cama? Sabe o que o moço disse? Aquele que me curou disse: leve a cama. Quem é ele? Não sei. Eu sei que eu estava paralítico há 38 anos, né? E agora eu estou são. Eu estava deitado numa cama sem poder se levantar há 38 anos e agora eu estou são. Estou levando a cama. Jesus Cristo é o mesmo no sábado. Ele opera no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Ele é o mesmo. Tem todo o poder. E muitas das vezes nós colocamos alguma barreira: mas Senhor, não tem condições. Mas Senhor, esse mais Senhor está na nossa vida. Esse questionamento: mais Senhor, mais Senhor. Eu não sei o que está acontecendo lá na sua casa, na sua família. Talvez você está precisando de uma providência financeira. E aí você serve a um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você serve a esse Deus. Mas quando Ele pergunta para você: você quer que esse problema seja resolvido? Aí você diz assim: mas Senhor, o emprego que eu trabalho me paga pouco. Mas nós estamos falando de um Deus de milagre. Um Deus que não mudou, Ele é o mesmo. Ele opera milagre. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe e a minha irmã em casa. A gente estava conversando. Aquela que está ali, irmã Zaira. Eu falei assim: Zaira, está atrás da coluna, Zaira. E ela estava fazendo um aniversário. E eu falei assim: Zaira, aquela menina pequenininha que dava convulsão. Eu tinha uns 7 anos de idade e eu via a Zaira tendo convulsão em casa. Começava a se bater, tremendo toda, e a gente não sabia o que fazer. A única alternativa era ficar orando, dizendo: Jesus, tem misericórdia, porque ela parecia que ia morrer quando dava aquela crise na Zaira. Mas nós servimos a um Deus de milagre. E o Deus de milagre, um dia minha mãe chamou o pastor Ivan, e era um maestro do coral da igreja, um pastor cheio de unção, um homem de Deus. O pastor Ivan orou, expulsou a enfermidade, e a Zaira está aí até hoje. E cadê a convulsão? Cadê a crise? Desapareceu. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Mas não tem médico. Mas não tem uma clínica. Nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Ele não mudou. Ele continua perguntando: queres ficar são? Responda: eu quero, Senhor. Eu quero. Dentro da Bíblia a gente encontra um homem que tinha um menino que era endemoniado. Um filho que uma hora ele caía no fogo, outra hora caía na terra, não é? Na água. Um espírito maligno na vida do menino. E o pai levou até os discípulos, eles tentaram expulsar o demônio do menino, nada aconteceu. Mas quando chegou em Jesus
perguntou: você crê? O pai do menino falou assim: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas não creio tanto. Ele foi sincero, ele disse assim: eu creio, mas ajuda na minha incredulidade, porque Jesus quer sinceridade. Você crê ou não crê? Jesus é o mesmo. É o mesmo que levantou aquele homem que estava há 38 anos naquela cama. É o que está aqui nessa noite. Te pergunta: quer explicação? Você que está com a alma doente, está com o seu interior destruído, não é? Alguma coisa está te atormentando, está te atrapalhando. Jesus pergunta: quer explicação? Aleluia. Se você quiser, o Senhor está pronto a te curar, a te levantar, não é? E ainda operar grandes coisas na sua vida. Você vai dizer assim: meu Deus, 38 anos se passaram. O homem levou a cama. Passado algum tempo, Jesus encontra com ele no templo. Jesus vai passando, está lá o homem que estava doente, né? Andando são. Porque quando você está são, está curado, você quer andar, você quer, né, descontar o tempo que ficou deitado. E ele está lá andando no templo. De repente ele encontra Jesus e fala: pai, olha ele aqui, foi ele que me curou. Vamos ler? E ele respondeu-lhe, o versículo de número 13: e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Em razão daquele lugar haver grande multidão. Aí o versículo 14 diz: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Nós anunciamos Jesus para as pessoas. Nós dizemos de Jesus para as pessoas. Mas você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Esse moço, ao ver Jesus, reconheceu e disse: foi ele que me curou. Agora eu vou falar dele para as outras pessoas, porque ele cura, ele salva, ele liberta, ele batiza no Espírito Santo. Ele é o mesmo, não mudou, imutável. Nessa noite, eu não sei como é que você entrou aqui. Só fica aqui uma pergunta para você: quer a explicação? Aleluia, glória a Deus. Um paralítico, ou melhor, um cego, estava na beira do caminho e Jesus passava. Ele ouve aquela multidão e ele diz: quem é que está passando aí? Disseram para ele: é Jesus. E aí ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão fala: fica quieto, você está atrapalhando o mestre. Ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí eles dizem que Jesus para e pergunta: alguém está me chamando? É um cego, chama ele aqui. E quando o cego vem, Jesus dirige a mesma pergunta: que queres que eu te faça? O homem está cego, mas Jesus faz uma pergunta: que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E Jesus diz para ele: vê, a tua fé te salvou. Aleluia. Depende de nós dizermos: eu quero, Senhor.
Eu tenho fé, eu sei que o Senhor vai resolver a minha causa, o meu problema. Então, quando você entrar nessas portas, trazendo um problema para este lugar, saiba que Jesus é o mesmo, Ele está aqui para te responder. Ah, mas não tem ninguém. Não, Jesus, Ele está aqui e Ele pode te curar, Ele pode resolver o seu problema. Por isso Ele pergunta: que queres que eu te faça? Quer explicação? Senhor, eu não quero. Não quero. Continue no seu caminho. Mas quando eu digo assim: Senhor, eu quero, muda a minha vida, muda a minha situação. Tem gente que está na mesmice há muito tempo. A Bíblia diz aqui até um tempo, né? 38 anos. Eu não sei porque foi escrito desse jeito, mas tem um mistério aqui. Há 38 anos. Tem pessoas que estão há muitos anos vivendo uma vida que não muda. A mesma coisa. E Jesus continua perguntando: você quer mudar? Você quer ser transformado? Você quer? Mas ele não responde: não, Senhor, tá bom assim, deixa para depois, né? Outro dia, quem sabe, né? Agora não, Senhor. Mas a pergunta vem direta: queres mudar? Depende muitas das vezes de nós. Um certo sábio, um homem muito sábio, ele respondia algumas perguntas na cidade. E um certo homem tentou desafiar o sábio. Chegou diante do sábio e disse assim: olha, você sabe tudo mesmo, hein? Você resolve tudo, hein? O sábio continuou calado. Ele disse assim: se você é sábio, a multidão toda em volta. Se você é sábio, diga para mim, na minha mão tem um passarinho. E este passarinho está vivo ou está morto? E ele com o passarinho na mão, a mão nas costas, o sábio olhou para ele e disse assim: depende de você. Aí aquele homem ficou desencontrado. O passarinho estava na mão dele. Ele perguntou para o sábio: esse passarinho está vivo ou está morto? Ele falou: depende de você. Porque se ele dissesse está vivo, ele apertava o passarinho e falava: está morto. Se ele dissesse está morto, ele abria a mão, o passarinho voava. Então o sábio respondeu: depende de você. Muitas das vezes o problema não é de Deus, o problema é seu. A mudança depende de você. E às vezes está transferindo, né? Oh Deus, por que, Senhor? Mas o Senhor continua perguntando: você quer mudar? Aí não responde. Jesus te dá a oportunidade hoje de mudar de vida, de mudar de situação, sair desse momento ruim e passar para um momento de felicidade, um momento de alegria, de liberdade. Estar em cima de uma cama significa muitas das vezes não ter condição de caminhar, não ter condições de resolver as coisas, está amarrado, está preso em alguma coisa, não vai para frente nem para trás, está ali há muito tempo. Mas Jesus fala assim: quer andar? Quer melhorar? Quer que a sua vida comece a deslanchar? Eu estou aqui para resolver. Você quer? Fala: Senhor, eu creio, eu quero, Senhor. Convido os irmãos a se colocar de pé. Aleluia. O homem foi até o tanque na esperança de ser curado. Ele ia todas as vezes. Mas esse dia foi um dia especial, foi um dia diferente, porque nesse dia Jesus estava presente. Esse dia foi o dia que o Senhor marcou
o dia da vitória deste homem. Sem ele entrar no tanque, o homem que tem todo o poder nos céus e na terra, que não muda, estava ali naquele dia. E ele disse: quer explicação? E o homem disse: sim, Senhor, eu quero, mas não tem condição. Então Jesus disse: então para mostrar que eu sou Deus, né, não precisa do tanque, porque Deus opera com tanque, sem tanque, do jeito que Ele quiser. Mas Senhor, não tem um médico especialista, não precisa do médico, porque Jesus Ele mesmo é o médico, Ele cura a enfermidade. Mas Senhor, eu não tenho dinheiro, não precisa, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Ele opera como Ele quer. Mas Senhor, está difícil a situação, para Deus nada é impossível. Então não é preciso do tanque. O homem que tem todo o poder estava para ali, para curar aquele homem. E ele disse assim: levanta, pega a sua cama e vai para sua casa. Nós vamos orar neste momento. Eu quero apresentar a sua vida. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo de alguma coisa que está te aprisionando, está te deixando paralisado, está te deixando sem condições de caminhar. Mas Jesus nessa noite pergunta para você: quer ficação? Se você responder no seu coração: Senhor, eu quero, hoje Ele é o mesmo e pode operar o milagre na sua vida. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua santa palavra, meu Deus, ela é imutável. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós pregamos aqui a Sua palavra, que o Senhor, meu Deus, curou este homem há 38 anos, deitado numa cama. Eu não sei, meu Deus, há quanto tempo há pessoas aqui, Senhor, que não conseguem se movimentar. Está preso, meu Deus, amarrado por alguma situação. Mas nessa noite, em nome de Jesus, que caia todas as amarras, que caia todo o mal, em nome de Jesus. Que haja libertação nessa noite, na vida dessa pessoa que responde em seu coração dizendo: eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Portanto, meu Deus, derrama da sua bênção neste momento, sobre esta vida, sobre este coração, que aqui entrou angustiado, entrou triste, ó Deus, sem esperança, mas Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, que operou naquele dia e que opera hoje também, em nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Podeis se assentar, meus queridos. Aplaudam bem forte o Senhor Jesus.